Pioneira em soluções mais sustentáveis para o transporte, a Scania esteve na Latibus 2024 para apresentar o seu chassi do ônibus 100% elétrico e também algumas novidades nos veículos de 2025. Foi a primeira exposição ao público do inédito elétrico K230e, com autonomia de 250 a 300 km. A marca expôs também o K508x2, ônibus topo de linha da Scania no Brasil. Conversamos com Marcelo Galão, diretor de desenvolvimento da Scania no Brasil, que nos deu detalhes do que a Scania mostrou na feira e do que esperar da marca no quesito transporte de passageiros para os próximos anos. Obrigado a todos aí do Planeta Caminhão. Hoje aqui na Scania nós iniciamos a jornada de eletrificação no Brasil. Começamos pelo ônibus. Tá? Esse é o K230 4x2, o nosso primeiro produto elétrico a bateria no Brasil, ok? Vamos falar dele? Primeira coisa que muda nesse ônibus, K230, a gente está acostumado a que o 230 é a potência em cavalos, não é? Nesse caso, são 230 kW, que se a gente fizer a conversão, dá 312 cavalos. Então, esse é um ônibus com 312 cavalos, vocacionado para uso urbano. Então, ele é um ônibus que vai de 12 a 14 metros, com 83 passageiros de capacidade máxima. O segredo de tudo isso começa aqui, ó. Na máquina elétrica, essa é a máquina elétrica EMC12. EMC é Electrical Machine, posição central, um motor elétrico e 2 marchas. Como é que ele funciona? Ele tem um torque de 2.200 Nm, que se a gente converter para o motor a diesel, ele é mais ou menos um motor a diesel com o torque de 400 de um motor a diesel com o torque equiparado a um motor a diesel de 410 cavalos. Então, esse motor com 312 cavalos tem um torque de 2.200 Nm, muito parecido com um caminhão de 400 cavalos. Tão forte é. E o detalhe, esse torque é a 0 RPM. O motor elétrico ele dá o torque máximo em 0 RPM, parado. Por isso, a gente tem isso aqui, ó. O inversor de frequência. Se você filmar aqui, ele tem a refrigeração, o inversor de frequência, que controla a aceleração e faz uma rampa suave para não despejar todo o torque de uma vez. Tá? Esse é o conjunto, ele é refrigerado a óleo. Aqui está o radiador de óleo. Tá? Então, o motor é refrigerado a óleo, as baterias são refrigeradas a água. Cada bateria tem uma bomba de água individual e um sistema de gerenciamento de vida da bateria. Certo? É a primeira bateria que a Scania faz, ela é fabricada pela própria Scania, a célula vem de uma parceira da Scania, chamada Northvolt, lá no norte da Suécia, e ela é transferida para a fábrica da Scania, a Scania coloca as células, são 18 células por módulo, e nós montamos um pack de baterias, cada módulo e cada pack aí, nós vamos estar falando em 104 kWh de potência instalada. Nesse ônibus aqui, nós temos um pack de bateria na traseira, como a gente pode ver aqui, esse aqui é o pack de bateria, tá? Um pack de 104 kW aqui, e depois no encarroçamento, no teto do ônibus, nós temos opções de mais 3 ou 4 baterias. Portanto, esse ônibus vai ter uma capacidade de carga instalada de 416 kWh na versão de 4 baterias e 520 kWh na configuração de 5 baterias. O que significa isso em questão de range, em questão de autonomia? Esse é um ônibus que, em condições severas, ele vai ter uma autonomia de 250 km na condição de 4 baterias e na condição de 5 baterias até
a condição de 300 quilômetros em condições de ar-condicionado, 83 passageiros e condição de rampa. Importante a gente colocar a condição severa e não é simplesmente uma condição plana, ou seja, na condição crítica ele tem esse range, numa condição normal ele vai sobrepor esse range, ele vai ir mais longe do que o range que nós estamos falando. Então falamos um pouco da bateria, é uma bateria com selo verde, é uma bateria que durante o processo de fabricação não há emissão de CO2, ok? Diferente. Qual é a tecnologia dessa bateria? Níquel, manganês, cobalto, é uma bateria de NMC. A bateria de NMC em relação às comuns do mercado de LFP, ela tem a vantagem de uma densidade de carga maior. Significa isso, ela tem a maior quantidade de energia em relação ao peso da mesma. Então, um módulo desse que pesa em torno de 600 quilos, ele tem 104 kWh, tá? Que é considerada a maior densidade, a maior quantidade de energia naquele peso. Ok? Para alimentar essas baterias, nós temos aqui a interface de carregamento. Essa é uma interface com o padrão CCS e tipo 2, compatível com os carregadores até de carros de passeio que você encontra em postos em vários locais hoje no Brasil. Tá? Aqui está um carregador. Nós recomendamos os carregadores para garagens de ônibus de 180 kW e duas saídas. Por quê? Porque com um carregador você consegue carregar esse ônibus aqui e ter o vizinho dele, um segundo ônibus estacionado do lado. Então você consegue dividir um carregador para cada dois ônibus, ok? Tempo de carregamento. Se você está em 0 de bateria aqui, esse 0 ele vai levar a plena carga em 2 horas e meia. É isso que nós estamos falando com essa configuração de carregamento. Tá? Normalmente a gente não deixa a bateria no 0 e no 100%. A gente usa somente 75% dessa bateria. Com essa estratégia de limitar o ponto baixo e o ponto alto de carga da bateria, a vida útil dela é preservada. Nós falamos numa vida útil nesse ônibus aqui, equivalente à vida útil do resto do ônibus. Então a gente endereça aquela dor do cliente de, mas será que se eu comprar esse ônibus e depois de uns 2, 3 anos ele acaba a bateria, eu vou ter um custo enorme com a bateria? Nesse caso não, a bateria é dimensionada para a vida de 1.200.000 quilômetros, significa a vida do resto dos componentes de desgaste do ônibus, ok? Temos aí a vida útil equivalente. Aqui a mesma central elétrica do nosso chassi K. Nós nos preocupamos no seguinte: o encarroçamento do ônibus elétrico vai ser o mesmo encarroçamento do ônibus a combustão. Nesse caso aqui é o chassi K, conhecido de todos os encarroçadores. Todos os encarroçadores têm um modelo de encarroçamento dessa configuração. É um chassi bem conhecido já da Scania em todos. Temos aqui como novidade o painel digital, que não somente no ônibus elétrico, mas em toda a linha Scania vai começar a entrar. Junto com o painel, a arquitetura eletrônica geração 7. Qual é a geração 7? A mais nova geração e arquitetura eletrônica que vai equipar os nossos produtos. A vantagem da geração 7, a segurança ativa. Nós notamos que 70% dos acidentes acontecem por distração humana. Esse sistema da geração 7, ele conta com sensores que detectam pedestres, ciclistas e até pets em uma cidade, além de anteparos, já que a nossa geração anterior também conseguia detectar. Vantagens, os níveis de alerta. Então, nesse painel, ele não é simplesmente digital, nesse painel nós teremos a condição de alertas em 2 níveis, o nível amarelo e o nível vermelho. No nível amarelo, ele apaga o painel e te mostra em metade do painel a condição do
risco que você está correndo. Olha, existe um anteparo naquele ponto, existe um risco nesse ponto. Se você chegar mais perto, o nível amarelo passa a nível vermelho, ele fica maior e ocupa todo o painel de instrumentos, e você vai ter, além disso, um alerta sonoro. No banco, nós vamos ter um alerta vibratório, certo? Então, aqui nós vamos ter um pacote de alertas prevenindo acidentes como em nenhuma outra geração de produtos nós tivemos. Estamos focando, portanto, a segurança ativa na plataforma 7, na geração 7 de arquitetura elétrica. Ok? Vai estar disponível em ônibus a diesel, a gás e elétricos. O que mais nós podemos falar? Toda geração de ônibus Scania agora conta com acelerador inteligente. Isso vai garantir, além de economia, e juntamente com o nosso motor Common Rail, que a gente chama internamente de XPI, nós vamos ter uma economia de 11% em relação aos ônibus antigos Euro 5. Certo? Essa é a novidade que a Scania preparou esse ano aqui diretamente da Latibus. O sistema de segurança e o painel digital vai estar presente em todos os produtos da Scania. Pamela, esse aqui é um 8x2. Tá? Ele parece pequeno aqui, mas aqui nós temos a viga de união. Como é que o encarroçador faz? Ele solta essa viga de união e aqui no meio vai o bagageiro. Nesse caso, esse é um ônibus, esse vai virar um ônibus double decker. O que é o double decker? Aquele ônibus de 2 andares. O DD, certo? Esse é um ônibus 8x2, ele vai ter, se você filmar ali na ponta, você vai ver ali o painel digital também, com toda a segurança ativa da geração 7. Então, sensores de colisão frontal, desvio de faixa e objetos vulneráveis, pedestres, pets, ciclistas, você vai ter o pacote de sensores detectando tudo com vários níveis de alerta. Então, focamos aqui também a segurança ativa nesse ônibus. Qual a novidade? Ele vem agora com a possibilidade de você colocar o monitor de pressão dos pneus. Além disso, a série 8x2 vai ter o acelerador eletrônico de série e os motores XPI, que são os motores Common Rail, com uma economia em relação à nossa geração anterior de 11%. Ok? É isso aqui que nós estamos mostrando nesse ônibus. Obrigada mais uma vez, Galão. Obrigado, Pamela.